Que saudade de vocês, Aninha! Só tô vendo você. Mari, olá, gente, boa noite. Rosane, Marilda, estamos nos vendo de novo aqui. Ai, que bom. E aí, estão preparados? Mari tá rindo aí por quê, Mari? Ana tá mexendo a cabeça por quê? Por quê, Aninha? Não dá para ouvir. Agora dá. Por quê, Aninha? É muita coisa para absorver, para pensar, para ver uma ou duas vezes. E depois, à medida que nós vamos vendo, cada aula, pelo menos tem-me acontecido isso a mim, parece que eu fico com dúvidas sobre algumas coisas que eu não entendi bem e depois volto a ver as aulas anteriores. Portanto, a ser um ciclo aqui de muita informação. Interessante, sem dúvida, mas não deixa de ser, para mim, pelo menos, quero não perder nenhum pormenor. Chega a uma certa altura que eu tenho perguntas para fazer, depois já não sei qual é a aula, qual. Por isso que ninguém responde nada no grupo, é isso? Eu coloquei lá se vocês estavam bem, vocês não podiam responder nada? É, Rosane, era isso? Mais ou menos. Então agora é difícil mesmo. Muito difícil. Muito conteúdo e eu acompanho, mas não consigo fixar muita coisa, não. Entendo, sinto, mas quando vai para a teoria, não sou da área, para mim é complicado. Nossa, então você me trouxe as duas palavras essenciais para começar o encontro de hoje. Justamente, eu imaginei que tivesse acontecendo isso, né? E só que você trouxe o seguinte, assim, então eu sinto e não entendo muito. Isso, o sentir, gente, é o mais importante. Porque entender o conteúdo, entender a dinâmica da biologia, você pega até no livro. Então, assim, eu coloquei ali, né, no final, como também hoje vai ter, e como a gente está falando de leis biológicas, não tem como não falar do que acontece nas leis biológicas. Então, tipo assim, não tem como fugir, né? Senão não seria isso, seria uma outra coisa, né? Então, assim, então a gente sempre fala o que é fase ativa, o que é conflito, o que é isso. Mas isso é o menor das questões. O mais essencial é você sentir. É sentir o que desperta e sentir o que faz você melhorar. Então, se isso ficar, como foi no encontro passado, a gente falou do que é tudo que é vital, que é sobrevivência, né? Até a Ana Carlota colocou um exemplo lá, que ela ficou com uma dúvida, a questão da garganta, e eu não respondi nada, deixa lá. Aí, quando ela pegou e tomou a conclusão, ela não vai esquecer mais. Ela tá aqui, ó, Aninha. Ela não vai esquecer mais, porque ela entendeu que era uma coisa que ela achou que era dela, né? Que é dela, ela trabalhou por isso, e aí tomam isso, né? Sem a gente entrar em particularidade, julgamento de nada, porque isso não importa. O que importa é como você sente algo. Então, quando a gente falou de endodermo, a gente falou assim, aquilo que eu considero que é meu, que eu estou degustando, é uma coisa que é vital. Não é uma coisa que eu quero ou eu não quero, é o vital, aquilo que eu preciso. Então, é eu querer engravidar e não poder engravidar, eu querer comer algo e eu não posso comer. E pode ser também assim, eu tenho um namorado que é meu namorado, é meu. E aí eu quero estar com ele e não posso estar com ele. Quando eu encontro, eu posso fazer um herpes. Né? O herpes ele tem outro contexto também de conflito de separação que faz o encontro. Mas quando você está com saudade daquele beijo, eu quero beijar aquela boca, Quando você beija, pronto. Então tem essa coisa mais comer, sabe? É uma coisa bem instintiva. Eu quero um prato de comida, é meu esse prato. Tirou da minha frente, você tá com raiva. Pensa numa criança. Vocês têm que lembra da criança que tem algo que ela acha que é dela e de repente tira. Ela não vai entender. É mais ou menos por aí. Então, se você compreendeu isso, já está feito. Compreendeu isso, é um tecido antigo
na fase ativa ele cresce, na fase de cura ele reduz. Os sintomas é uma questão de tempo. É uma questão de tempo de você ficar olhando uma e outra vez e vai aprendendo. Isso não é o mais importante. Isso aí é um tempo assim para poder aprender. Oi, Ana. Pois é, aí me veio assim, por exemplo, eu fiquei olhando aquelas etapas todas, né? Aí tem a etapa que você incha mais, retém líquido, aí depois você elimina mais. Só que eu fiquei me perguntando o seguinte, o tempo, porque, por exemplo, eu consigo identificar bem que eu tenho aqui uma questão, né? Eu estou com uma dificuldade de engolir, eu estou com uma espécie de um inchaço e tal, mas aí o que eu fiquei me perguntando, assim, independentemente de ser o meu problema, mas quando é que eu sei que, de fato, aquela questão já está resolvida e se por acaso eu não estou vivendo trilhos e se situações que eu venha a vivenciar ou até mesmo lembrar a história, pensar na situação, se aquilo faz com que o problema nunca se cure, entendeu? Então, lembra que eu falei para vocês que assim, o mais importante é dessensibilizar? E não necessariamente você fala assim, está resolvido e eu tenho assim, pá, não tenho mais nada, sabe? Tipo, eu tenho 100% como um diagnóstico, né? A gente, muita dessa... Ficou sem som. Tá, entrou aqui, pronto. Uma pessoa que tá, né, tem essa questão, né, que você trouxe, isso aqui é meu, né, é meu e tal, e aí quando você se relaxa, você, enfim, esquece de parar a pensar aquilo se resolve. Mas quando você vai olhar na história de uma pessoa que se isso acontece múltiplas vezes, se é um fator, você tem que investigar, será que constantemente eu sinto que as pessoas tiram algo que é meu? Será que constantemente eu tenho que lutar para ter algo que é meu? Sabe? Como que é isso? Eu sinto que eu posso ter esse meu vital, né, nisso, ou eu estou sempre tendo que lutar para manter algo? Entendi. Sabe? Então, talvez se você for investigar um pouco na sua história, como eu conheço um pouquinho sua história, né? Então, é bom a gente investigar uma situação, investigar no passado. Então, por isso que às vezes você não completa completamente. Ficou até bonito, né? Completa. Não faz o ciclo total. Você diz não fazer o ciclo total Não faz o ciclo total. Porque você constantemente, se você vive esse drama, né? Que tiram as coisas de mim, se eu não ficar de olho, alguém pode pegar uma coisa que é meu, sabe? Parece que eu não tenho o direito de ter isso que é meu, sabe? Eu tenho que lutar para ter isso. Se você tem essa questão, constantemente isso fica meio ativado. Então, qualquer coisa que eu vejo alguém fale ou uma situação, ela pode ativar um trilho. Então, quando você vai investigar uma pessoa que aparece com sintoma, e geralmente os sintomas vão aparecer na fase inflamatória, que é a primeira fase, né? A fase de cura, né? Mas é quando os sintomas começam mais a aparecer, porque tem mais edema, mais inchaço, tudo. Você pode perguntar assim, quando você não tinha nada? Quando você sentiu que estava ótimo? Né? Quando foi que aconteceu que você estava ótimo? A pessoa, se você perguntar assim, o que aconteceu na sua vida, geralmente a pessoa não sabe. Qual foi a mudança que teve? Ela não sabe responder isso. Então você sempre teve isso? Não, sempre não. Qual foi a última vez que você lembra que você não tinha nada? Que isso não existia, né, na sua vida? Aí ela vai falar, 2 anos atrás isso não existia. E o que mudou há 2 anos atrás? Aí você começa nesse processo de investigação. O que foi que mudou? Só que nesse processo de investigação, ela pode trazer uma questão, eu me separei, eu me separei e fiquei sem nada. Ela pode trazer uma questão. Mas quando você vai olhar, você não pode ficar só com essa questão. Porque a forma como ela vive a separação
é diferente. Ela pode dizer assim, ai, tiraram tudo de mim, tiraram tudo que é meu. Era meu apartamento, fiquei sem nada. Ah, eu fiquei separada, mas o principal foi porque eu fui traída. Eu fui traída e fico com sentimento de traição. Cada pessoa vai vivenciar uma história de um jeito. Por isso que é tão intrincado essa questão das leis biológicas, porque todos esses tecidos, esses temas, eles se interrelacionam. Então, nesse primeiro momento, eu considero assim, que o mais importante é buscar sentir, é compreender a essência daquele tecido, que são as coisas que são os nossos dramas da vida diária. Ou seja, cada um fez o seu, cada um vive um drama, e esse drama é manifestado numa foto. Simples assim. Não é o problema da foto que te gera um problema. Não. Cada um vive o seu drama, cada um tem o seu desafio nessa vida, e a forma que você lidou com os desafios criou uma foto. Criou uma marca, é uma foto. Então, quando você olha num exame de imagem, você fala, essa pessoa tem esse desafio aqui, aqui, aqui. Alguém leu a pílula de hoje? Sim. Que eu publiquei? Só você? Tá. Depois vocês leem essa pílula, porque eu escrevi bem para vocês mesmo, da lei biológica, que vocês iam aproveitar muito mais ela do que outra pessoa, né? Porque eu atendi um rapaz, que é um rapaz de 38 anos, se eu não me engano, acho que foi mais ou menos isso. Ele é um cara que chegou para mim e falou assim, eu falei, qual é o seu problema? Ele, eu tô com problema de saúde mental. Vago, né? Não quer dizer nada. Saúde mental. Eu falei, tá, o que é saúde mental para você? Não sei o que é saúde mental para ele. Aí ele começou a falar, eu fico estressado, eu fico angustiado, e fui deixando ele falar, para entender o que era a saúde mental dele, né? E eu falei, o que aconteceu? Eu falei, bem, estresse, essas coisas é normal do seu dia a dia, ele é um cara, um garoto super novo, que ocupa um cargo de alta excelência numa multinacional. E aí ele está com várias diretorias, recebeu uma outra diretoria e falou, depois que eu assumi essa diretoria, eu comecei a ficar mais estressado. Mas é um cara que gosta de estresse, a vida dele toda é um desafio, porque o estresse não é um problema, né? A vida inteira tem estresse, o problema é quando essa carga da balança fica demais, quando você fica super no estresse e não consegue relaxar. E aí ele tem um padrão de estar sempre ligado a trabalhos que geram muitos desafios. Não senti que era por aí. Continuamos conversando, eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, eu tive um surto. Eu pensei em me matar. Eu falei, como foi isso? Você não pode... as pessoas se matar? Não. E como foi? Você ficou pensando? O que você fez? Você ficou planejando como ia se matar? Ele, doutor, eu planejei tudo. Eu planejei como eu... Eu falei, o que você planejou? Você foi... Onde você ia se matar? Aí ele falou, tem um rio, não sei aonde, perto da minha casa. Eu falei, mas no rio? O que acontece no rio? E a gente estava lá conversando, no rio, eu sei que nesse rio tem uma coisa que depois, se eu entrar nesse negócio, se eu acabar caindo nessa parte do rio, eu não tenho como sair. Eu falei, nossa, então você pesquisou isso bastante, né? Como morrer nesse rio. Ele, sim. Aí eu falei, há quanto tempo você pesquisa isso? Porque se você teve um surto e pensou em se matar de repente, você não foi, né? Não teve essa solução do nada. Ele, não, eu já venho pesquisando sobre isso. Eu venho pesquisando como me matar. E aí procurou lugar onde não teria chance de olhar naquilo. E aí, a questão dele, eu falei, o que foi que gerou você se matar, né? Tava um cara muito mental. Pedi para ele observar as sensações do corpo, exatamente como vocês fazem. Observa as sensações do corpo, respira, solta, sente o que você está sentindo. Nada novo, né? Pedi para ele olhar um pouco minutos antes do acontecido, o que estava acontecendo. Tudo vocês já fizeram aqui. Aí ele falou, senti muita angústia. E eu falei, o que estava acontecendo? Minha namorada teve um rompante, ela brigou muito comigo e ela falou que ia se separar de mim. Olha a frase. A namorada ia se separar de mim. Ele falou, ela disse que ia se separar de mim. E aí eu pensei, eu não tenho o que fazer. Eu já não sei mais o que fazer. Então eu não sei o que fazer, então eu vou me matar. Então ele deu 2 frases. Minha namorada separar de mim, ou seja, ponto número 1, tem uma questão forte de vínculo. Percebe?
não posso ficar sem vínculo. A namorada provavelmente era o único vínculo dele, para ele pensar nisso. Botei lá naquele post-it. Tá lá, né? Fiquei me sentindo completamente atado, sem impotente. E aí pensei em me matar. Outra situação. Ou seja, a gente ainda não estudou isso, mas é uma sensação de incapacidade, que é o mesoderma novo. É o próximo encontro que eu já falei sobre isso com vocês. Quando eu me sinto incapaz de algo. Mas uma pessoa que se separa e fica incapaz, é o suficiente para ela se matar? Não é, né? Tem que ter alguma coisa muito mais profunda nessa história. Então, você continua, né? Não é o objetivo esse concurso introdutório, mas só para vocês terem uma ideia de como isso se interrelaciona. Então, ele foi conversando, a gente foi indo, até que a gente começou a fazer um processo de liberação, né? Várias técnicas que eu uso. E a questão era a seguinte, ele veio de uma família onde a mãe era super controladora e bilionária, ele falou que a mãe era bilionária. E o pai era um engraxate. E o pai vivia desempregado. A mãe dizia para ele constantemente de que o pai dele era um merda. Não servia para nada. Era um fracassado. E então e aí ele passou a ser um cara super controlador, extremamente controlador, para evitar, né, que pudesse correr qualquer risco de ser fracassado como pai. Então, o que ele registrou foi: quando eu vivo uma situação que eu não consigo controlar, que eu me sinto incapaz de controlar, eu posso ser um fracassado como meu pai. Que aí muita gente pode se sentir assim, como um fracassado. Mas no caso dele, ser fracassado como pai, eu não tenho a honra de estar na vida. É a voz da mãe dele. A mãe dele dizia para ele: seu pai é uma pessoa que não tem honra, seu pai não merece nada. Então, para ele, ficar impotente é não poder existir. Então, é melhor morrer. Então, toda vez que ele se vê numa situação que ele não consegue controlar, ele já fica com isso ativado, né? E aí, se vem uma questão de separação, um vínculo de separação, aí ele perde a razão toda da vida. Então, a namorada, que era o único vínculo, ameaçou se separar. Ele já estava muito sentindo como solidão, um conflito enorme de abandono com a quarentena, conflito enorme de abandono. Não. Conflito de abandono é o que a gente estudou na aula passada, vocês lembram? Conflito túbulo-renal. Então, quando você se sente muito abandonado, você pega essa questão de túbulo-renal. Quando é muito, 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 são os dois. Então, ele já tem uma questão enorme de ser abandonado, porque é uma criança que cresce com a mãe e o pai brigando o tempo todo e desvalorizando, ele não tem nem mãe nem pai. Porque ele tem que ser o filhinho da mamãe e ele não pode ser horrível como pai. Então, ele não pode ser ele mesmo. Então, o fato é que ele tem um registro enorme de abandono. Veio a quarentena, ele aumentou o conflito de abandono. Não sabia como lidar com isso, já estava angustiado. A namorada ameaçou se separar dele, foi a mil, conflito de abandono. Ele ficou se sentindo incapaz de lidar com aquilo, pegou o mesoderma novo. E com isso tudo, aí ficou muita raiva dele mesmo, faz conflito também, que vocês vão estudar no final, no ectoderma. E aí, com isso é um bolo. Ou seja, se eu fosse olhar para ele só na questão, e ele quer se matar, eu poderia, na medicina convencional, o que faria? É um cara é um cara só suicida. Eu vou dar um diagnóstico para ele e vai acabar né? Ele vai ter uma etiqueta de um cara, né, louco. Então, ele vai tomar um remédio para o resto da vida. Não estou dizendo que num quadro grave ele não tem que tomar remédio, porque se ele tiver numa questão de surto, ele precisa tomar um remédio. Precisa, né? Mas se você olha na história dele, que são várias coisas que se interrelacionam. Ele tem um quadro de super controle, que você poderia dizer, isso começou porque minha namorada quis separar de mim. Aí, se você fica só preso nisso, é a separação. Mas acontece o que faz uma pessoa chegar nesse ponto. É porque se ele perder
não souber o que fazer nada, não tem honra. Então, quando você vai olhar, é na essência da vida dele, no vínculo inicial de vida. Ficou claro? Que é uma bola, sabe? É uma coisa que vai uma coisa se ligando na outra. E aí, quando a gente fala de constelação, né, que vocês viram no encontro passado, né, sobre constelação assim no final, o que o Dr. Hammer viu? Quando uma pessoa faz 2 conflitos ativos, quando ela vive a história que ele tem história de abandono, ele tem muita história de raiva perante os pais, ele tem história de incapacidade, que ele sobrecompensa tentando ser o máximo. Ele tem todo esse mapa dentro dele. Tem um mapa. Ele tem as marcas dentro dele. Quando algo na sua vida dispara, você pode ativar essas áreas do cérebro. No momento que ele ativou as áreas do cérebro, isso altera o comportamento. Então, o Dr. Hammer trouxe esse outro olhar para questões de comportamento. Então, ele fala, se uma pessoa alterou o comportamento nesse nível, não é porque ela alterou do nada. Existem questões que fez com que ele alterasse o comportamento. Agora eu tenho que apoiar ele a conseguir aprender a dar espaço entre os pensamentos e as emoções. Começar a fazer uma reconciliação com o pai e com a mãe dele, né? Ele poder ir diminuindo essa carga de estresse. Tem que mudar toda a forma dele se relacionar com a vida. Então, é um processo. Então, esse processo das leis biológicas, ele é muito interessante porque ele para de dar um rótulo para a pessoa. Então, você não vai ter rótulo, você tem a sua história é a sua história. A gente não tem que julgar. Agora, se uma pessoa está ativada, eu tenho que apoiar ela para ela sair o mais rápido possível disso. Porque eu posso dizer que ele vai resolver para sempre o conflito de abandono dele? A gente não sabe, gente. Porque essa sensação de abandono, de separação, como eu falei, a Isadora, lá do Canadá, e a Eliana Luzes, falaram que nunca viu ninguém na vida sem uma marca de túbulo renal. Ou seja, todos nós, em maior grau ou menor grau, tem uma sensação de separação. Faz parte da natureza humana. Você nasceu, você tem uma... Pelo menos nesse momento que a gente vive, né? Pode ser que outras gerações já não tenham mais isso, né? Mas a gente, de alguma forma, tem uma certa lacuna. O que a gente precisa aprender é entender que é uma lacunazinha e eu vou aprendendo recursos para poder lidar diferente. Então, eu vou aprendendo a lidar diferente, dando espaço para sentir. Então, quem aqui não fez formação de respiração, vale a pena fazer formação. Programa para 1 ano, vim fazer. A Fanny, as meninas de Portugal têm a Fanny lá. A Fanny vai vir no Brasil ano que vem. Vem, faz a formação de respiração, vai aprendendo esses recursos, vai aprendendo outras coisas para você ir conseguindo se munir de lidar melhor com as suas questões. Então, a gente não tem que pensar, eu tenho que resolver isso ou aquilo, mas eu consegui ir desensibilizando para fluir melhor na vida, ficar menos ativado. Esse menino, com certeza, precisa de um tratamento bem estrito, porque ele tem um mental muito calculista de programar a morte, né? Então, você vê, é um potencial perigo, né? Então, é assim, essa alquimia toda. Alguém tem mais uma pergunta? Ou a gente pode seguir? Eu tenho. Posso falar, Elaine? Pode, rapidinho. Uma criança que teria passado por exemplo, nasceu, ainda que não seja prematura, mas que precisa ficar, né, no hospital ainda um tempo, vai ter, então, alguma coisa mais séria em relação a isso, ou ela consegue, vai depender muito e ela pode elaborar, ela como indivíduo, pode elaborar aquela questão da separação e... Então, a gente vai falar disso, vocês estão tudo adiantando a aula, né? Vamos passar tudo correndo, então. Porque isso que você falou é exatamente esse momento aqui, né? Porque a gente, quando nasce, a gente se adapta para viver, não tem como. Sabe? Nós somos mamíferos e somos dependentes totalmente, até pelo menos 3 anos de idade, tem uma dependência total. Ou seja, tudo que a gente percebe do meio, a gente vai procurar se adaptar. Não é uma escolha.
Não é uma escolha, começa por aí. Não tem escolha. A gente se adapta à realidade do meio. Então, esse menino, se vem de uma mãe extremamente exigente, que olha para ele com o olhar olhando para o pai, como se ele fosse um fracasso constante, esse menino não tem escolha de não querer ser super suficiente. Ele vai tentar controlar ao máximo a vida inteira. E é o que ele fez, até o momento que ele consegue perceber isso e pode fazer diferente. Pode aprender a processar suas emoções e fazer as pazes com seu pai. Ou seja, se a gente está sempre se adaptando ao meio, uma criança que nasce numa situação complicada, ela vai viver muito mais o abandono, porque ela não tem consciência de que ela está passando um problema e os pais não querem deixá-la lá. Eles precisam deixá-la no hospital. Ou seja, ela vai ter, mas eu acho que isso, eu não sei, não sei dizer, mas eu imagino que pelo relato assim, de vários livros e pelas experiências de respiração e de vários autores, eles falam que pelo menos dá um conforto, né? Esses cientistas todos falam isso, que a gente de alguma forma se atrai por ressonância para esse pai e essa mãe, por uma necessidade de desenvolvimento de alma. Então, assim, é como você vai para aquela situação exatamente para ter aquela marca que você precisa. É uma marca. Então, você vai ter ali aquela marca que define você. Futuramente, o seu sistema vai aprender a se defender em relação àquilo, e isso vai ser um dom também. Vai ser uma pessoa, esse rapaz, ele sabe lidar com estresse em alto grau. E ele não é à toa que ele ocupa um cargo desejado, eu acho que dentro da área dele, para a maioria das pessoas. Então, ele tem um talento, mas todo talento tem as suas questões. Então, no outro lado oposto, ele não pode se fragilizar. Se ele se fragilizar, para ele é morte. Respondi a pergunta? Então, assim, todo mundo vai ter alguma coisa. Então, essa questão, quando a gente começa a entrar nesse nível do autoconhecimento, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar, ai, meu Deus, porque eu passei por isso? Ai, meu Deus, porque eu passei por isso? Então, você começa a entrar numa vitimização sem fim, sabe? E eu sei lá por que aconteceu. Só sei que você podia nascer em outra família e nasceu nessa, né? O meu pai, a prima até rica, porque eu tô aqui, né? Meu pai, a minha gestação... Minha mãe nem sabia que eu existia, né? Eu estava lá, nem sentia nada. Estava lá, eu fui gestada e tudo, né? E aí estava pronta para nascer, estava lá na maternidade, minha mãe sozinha. Meu pai chega, que não ia chegar na hora de eu nascer, mas ele resolveu chegar antes, conseguiu se liberar. Olha a doideira da vida, né? Ele conseguiu se liberar antes, e aí meu pai bota a mão na barriga da minha mãe e vê que eu tô com minha mãe está com contração de 2 em 2 minutos. Minha mãe nem sabia que estava tendo contração. Imagina, olha só, que loucura, nem sabia. E aí, meu pai chega e fala, chama o médico e fala, a Elaine vai nascer aqui eu vou ser parteiro, então ela precisa ir operar. E precisa ir para cesárea, porque minha mãe queria ligar. Ou seja, eu fui tirada pelas pernas. Né? Fui lá, eu estava lá quase encaixada, levei um susto. Ou seja, eu passei muitos momentos da minha vida, eu não sentia a perna. Eu não sentia a perna. Toda vez que eu dava um movimento para frente, quando eu estava prestes para conseguir algo, eu sentia uma angústia desesperadora, parecia que eu ia morrer e eu tinha que me boicotar. As coisas assim, provas, encontros, que vocês possam imaginar, eu podia estar 100% pronta para fazer. Na hora que eu ia fazer, eu me boicotava. Isso foi um processo, tem a ver com o processo do nascimento. Aí eu poderia ficar, nossa, mas por um tempo eu fiquei, tá? Eu falava, pai, essa filha da mãe que me puxou, apareceu na última hora, que não deixou eu nascer, essa filha da mãe. Mas depois, com esses processos todos, eu vejo assim, gente, o que isso gerou? Eu pude observar o tamanho angústia que é você querer fazer algo e não conseguir fazer. Parece que você paralisa. E eu tive vários momentos de paralisia corporal, né? Que eu tive que... E isso me levou a conhecer uma série de coisas, porque eu entendi o que é um tamanho de um trauma, não só esse. Outros aconteceram que levam essas questões todas no corpo. E fui aprendendo, seguindo isso, para aprender a soltar e começando a ter muito mais compaixão com as minhas próprias dificuldades. Com isso, quando alguém fala para mim que sente algo, eu consigo compreender completamente, entro na empatia. Porque eu sei o que é isso. Então, assim, a gente tem os dons e as dificuldades que nós carregamos da vida. E isso talvez seja
o que fez a gente nascer em cada família, e ao nascer em cada família, você vai ter uma marca. Essa marca são os DHS. Tá bom? Todo mundo agora tá... Agora podem responder lá no grupo quando eu perguntar alguma coisa, hein? Meu Deus do céu, então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Acho que hoje não vai ter a barra. Né, Pri? Espero. Como é que tá? Vocês estão vendo a barra? Não. Não? Uhul! Energia lá de Portugal. É minha. Então, Mesodermo antigo, a palavra-chave é a ameaça, né? Eu tenho que me proteger de uma ameaça real. É uma sensação de você ter que se proteger. Ela tem um tema que ataque a integridade. Pode ser uma ameaça simbólica, como um bullying, ou eu me sinto ameaçada por alguém, ou eu tenho um nível de alta exigência, se alguém olha para mim, eu já acho que pode ser uma ameaça. Então, é uma ameaça à vida, ou realmente uma ameaça simbólica. Então, nesse contexto da ameaça, também entra quando você tem preocupação por alguém muito querido do seu grupo. Ou seja, todo processo de ameaça que você não tem como reagir, você acaba tem um processo de separação. Essa separação te dá uma sensação de desconexão com o todo. Isso não é só uma questão da ameaça. Quando a gente falou do trauma em geral, do conceito de trauma, toda vez que eu passo um trauma, seja um trauma com tema de sobrevivência, desproteção, desvalorização, relacionamento, não importa. Quando eu me vejo numa situação que eu não sei como reagir, eu não tenho recurso para lidar com isso, eu vivo isso sozinho, e para mim é algo dramático, é algo grave, é como se eu tivesse separado dito todo, eu tô focada no problema. Toda vez que eu fico focado com a minha mente no problema, eu não tô conectada assim com o todo. Então, isso já dá a noção clara de que todo processo de trauma é como um sequestramento. Então, eu fico sequestrada numa informação. Compreende? Todo mundo tá aqui? Que eu não sei que tá meio paralisado aqui, né? A imagem, tá? Vocês estão compreendendo? Só faz assim para mim, se for. Então, o trauma, assim, eu vejo uma situação, ela é difícil lidar, eu fico pensando no problema. Se eu fico pensando no problema, eu não estou pensando no todo. De repente, é como essa criança, não tem um trauma real, mas ela pode ter medos e que ela fique vivendo aqueles medos. Então, e o trauma é como se sequestrasse, esse sequestrar você dentro de você mesmo. Por isso que, quando a gente fala de trauma, o mais importante é você auxiliar a pessoa a sair do excesso da informação, né, a ativação do que gerou, e ajudar a pessoa a se conectar. Ela conseguir se conectar mais com ela mesma e fazer vínculo com o outro. Só de você conseguir fazer um vínculo com o outro, isso já é suficiente. Passou aqui. Isso já é suficiente para você poder relaxar. Ou seja, na vigência de um trauma, né, é você perceber o corpo, a gente entender que ele tem todas as chaves, todas as respostas. Você mesmo agora pode, assim, conforme eu for lendo, vocês podem até fechar os olhos, fecha os olhos um pouquinho, só fecha os olhos bem rapidinho, fecha os olhos, sente o seu corpo, percebe esse corpo, percebe que partes você sente. Provavelmente, você não sente ele todo. Você precisa colocar atenção nas partes do corpo, na cabeça, no braço, nos ombros, nas pernas, para conseguir ver que ele existe. Ou seja, estamos o tempo todo conectando a nossa consciência ao corpo. Respira grande, solta. Traz a imagem do seu espaço sagrado, aquele espaço que você já construiu no primeiro encontro. Traga uma palavra positiva que relembre esse espaço sagrado. E fale essa palavra para você.
observando esse espaço, sentindo as sensações do corpo. Pode colocar a mão no seu peito, se você quiser, e a mão em outro local do seu corpo que você sinta que precisa de cuidado. Inala grande, solta e abre os olhos. Vocês perceberam que ao fechar os olhos, não tinha consciência do corpo todo? Perceberam? Ou seja, a gente passa a vida toda aprendendo a desenvolver o sentido do tato. Através do tato e do contato, nós fazemos vínculo com a vida, nós fazemos vínculo com o outro, a conexão com a gente mesmo. Então, a cada vez mais que eu vou ocupando esse espaço do meu corpo, eu vou trazendo consciência para esses espaços, eu vou acordando essas memórias. Toda vez que existe um trauma, eu me sequestro, eu fico sem sentir essa parte do meu corpo. É como se quem pratica respiração sabe muito bem como é isso. É como se, ao fazer sessões de respiração, a respiração parece que não chega nessa parte completamente. Aí você começa a fazer, daqui a pouco ela está chegando naquela parte que você não sentia. Porque, naturalmente, na vigência de um trauma, a gente tende a se desconectar, né? A tirar isso para não sentir. É um mecanismo natural. E aí, isso pode ter um trauma, pode ter relação com uma mão. De repente, se você tem muito medo, como essa criança, passou muita violência, encostar a mão no ombro, pode fazer assim, ó, sabe? Por isso que quando a gente está até fazendo sessão de respiração ou uma outra técnica, você não pode sair encostando na pessoa. Porque dependendo de onde você encosta, já pode te levar um susto. E dependendo do momento que você está, pode ser diferente. Eu, quando fazia as sessões da somática, né, eu fiz várias sessões da somática, era muito interessante. Quando eu estava numa memória, eu recomendo vocês fazerem. A Alice, que está aqui no grupo, ela trabalha com Somatic Experience. É muito legal. Dá para fazer à distância. Quando eu praticava as sessões, que eu estava recebendo a sessão, de repente a terapeuta sentia que ela tinha que botar a mão no meu braço. Gente, teve um momento dela encostar a mão, eu fiquei paralisada. Completamente, eu não conseguia mexer um nada. Fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, essa vai acabar, eu não consigo mover um dedo. Completamente paralisada. Eu acessei uma memória de tamanho medo, né? De um abuso, e eu não conseguia mexer. Não conseguia. Eu fiquei, tira essa mão, pelo amor de Deus. Ela não fez nada, ela só encostou a mão no meu ombro. Num outro momento, que era uma outra memória, ela encostou a mão, eu estava com o corpo super rígido, aí ela encostou a mão assim nas minhas costas, no meu rosto, teve uma hora nas minhas costas, no meu rosto. Eu fiz assim, ó. O meu corpo inteiro relaxou. Eu senti um aconchego, um conforto. Minha respiração desbloqueou. Foi assim, uma coisa assim, surreal, sabe? E aí, cada vez mais eu fui percebendo que o corpo, ele tem muitas memórias. A gente não precisa procurar fora da gente, é só procurar dentro da gente essas memórias que estão ali. E essas memórias a gente tende a sequestrar. E ok, normal. Por isso que vai despertando um monte de coisa quando você nem nos imagina. E o mais importante é você ter recurso para conseguir lidar, né? Hoje, quando isso acontece, né, alguns momentos, na maioria das vezes eu consigo dar conta, eu vou, respiro, solto, mas de vez em quando eu faço sessões com outras pessoas, porque a gente sempre tem uma parte inconsciente que só o outro pode nos ajudar a olhar. Então, aqui essa lei, percebeu que ativou demais, volta para o seu espaço sagrado. Essa técnica de acessar o espaço sagrado, você pode usar várias vezes durante o seu dia, sempre que você quiser, tá? Olha, só avisando que hoje, como a gente ficou tirando as dúvidas, eu vou passar um pouquinho, tá? Quem quiser depois sair, só para avisar, para eu estar rindo aqui. Quem depois, antes do final, quiser sair, pode sair, mas a gente vai passar um pouquinho, tá?